Olá pessoal, meu nome é Aldemar Moreira, sou formado em letras, sou filósofo. Vou falar nesse vídeo sobre mito, vou falar sobre um mito muito conhecido, que seria o mito de Adão e Eva. Vou fazer uma análise profunda de elementos que contradizem uma interpretação, diria, recorrente que existe hoje no seio acadêmico e no mundo atual. E se por acaso vocês gostarem do vídeo, compartilhem, curtem e se inscrevam no canal. O mito de Adão e Eva é uma narrativa escrita tanto em prosa quanto em poesia. O autor ou os autores se utilizaram do provérbio ou da fábula ou aquilo que é conhecido como parábola, que é chamado em hebraico mashal. O mashal é uma espécie de linguagem que se utiliza de poesia, da narrativa, para descrever ações ou aquilo que ficou conhecido como etiologia, né? Por exemplo, o mito de Adão e Eva é uma etiologia, né? É a narração ou a descrição da origem, por exemplo, do escravo da terra. Mas, por outro lado, é uma etiologia da narrativa da linhagem que houve a partir da criação dos céus e da terra, né? Como é descrito, por exemplo, Gênesis 1, 2, sendo que o Gênesis 2 diz que as narrativas que sucedem, né, são consequências da criação dos céus e da terra, né? A história de Adão e Eva, por outro lado, também é a teologia, né? Descreve a etiologia da maldição da terra, da infertilidade do solo. Por outro lado, é a etiologia também da fertilidade do Deus Javé. Das consequências de Gênesis 2, é o início, é a etiologia de toda a linhagem, tanto divina quanto da linhagem humana, isto é, da linhagem criada, iniciada por Javé, que vai refletir lá no Novo Testamento, né? Eles vão usar dessa narrativa etiológica, né, para justificar lá na frente. A minha análise já começa trazendo uma questão, né, fazendo uma indagação. Por que a maldição em Gênesis 3:27 recai sobre o solo, sendo que o solo ou Adamar não tem nada a ver com as ações ou com a história, né? Sendo que as ações que foram realizadas para ocorrer a maldição foram feitas tanto pela serpente, quanto pela mulher, quanto pelo próprio Adão, né? Sendo que, por que em Gênesis 3:27 o solo é amaldiçoado, né? A minha resposta para essa questão é bem simples. Simplesmente porque, na realidade, a mulher não é propriamente mulher, mas sim é o próprio solo, né? Sendo que, por isso, a maldição recai sobre o solo, porque é justamente a continuação da maldição que recaiu sobre a mulher, sendo que mulher e solo são a mesma coisa, né? O mito de Adão e Eva é, na realidade, uma relação sexual, de cópula, de fertilidade, de masculino e feminino, isto é, de gêneros, onde o solo é a parte feminina e Adão é o homem, é o macho, sendo que há uma separação tanto do solo e do homem, né? A relação de Adão e o solo é uma relação sexual, onde essa relação gera frutos. É o mito de fertilidade. Inicialmente, Javé aparece como o gerador, né, o copulador da terra, sendo que o próprio Javé é o pai e a terra seria a própria mãe de Adão. Pai e mãe são descritos, por exemplo, em Gênesis 2:24, sendo que em Gênesis 2:20 temos uma espécie de casal, onde esse casal é uma espécie de andrógeno,
Quando Adão é criado pelos deuses, ele é criado à imagem e semelhança dos deuses, né? Macho e fêmea, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os deuses são também uma espécie de andrógeno. Por outro lado, a esposa ou o par feminino que está grudado no Adão em Gênesis 2:20, né? É um par inadequado, né, para ele, né? Por isso a proposta posterior irá dizer que entre os animais, né, não se encontrou uma ajudadora adequada ao Adão, né? Não se encontrou uma ajudadora adequada ao Adão, porque justamente a parte feminina que está grudada no próprio Adão é a própria terra, né? Posteriormente ela vai ser tirada dele, né? Quando Adão é criado e colocado no jardim, ainda não existe o casal, né? O casal só será criado posteriormente, né? Mas em Gênesis 2:5 já é anunciado Adão como o lavrador da terra, né? Como o servo ou o escravo da terra, sendo que a realização de Adão como um escravo da terra só será realizado com a expulsão do próprio Adão, né? Sendo que em Gênesis 2:5 não existe ainda a erva do campo, né? O que é um indicativo de que só quando haver a erva do campo é quando o próprio Adão será tomado como escravo, né? Em Gênesis 3:13 justamente é um indicativo de que isso irá ocorrer, né? Sendo que aí ele produzirá a erva do campo, né? Outro detalhe que indica ou que diz que a mulher é na realidade o próprio solo, né? É quando o autor ou os autores usam da palavra lakash, que é um verbo que significa tomar, né? No primeiro momento se diz que o homem ou Adão foi tomado do solo, isto é, foi tomado de Adamá. Por outro lado, existe uma simetria a essa passagem que diz o inverso, né? Que diz que a mulher foi tomada do homem, né? É o mesmo verbo que é dito aí, né? Lakash. Mais simetrias podem ser indicadas. Simetrias são uma espécie de pontos que são simétricos. Por exemplo, quando é dito que osso do meu osso, né? Na fala do personagem Adão, né? Carne da minha carne. É uma simetria de que o homem é pó e também a terra seria pó, né? Sendo que existe uma equivalência tanto da parte feminina quanto a parte masculina ter uma igualdade no sentido elementar, né? Sendo que homem, mulher ou terra e solo são frutos do mesmo ou compartilham o mesmo elemento material comum, né? O momento etiológico onde se descreve a fundação dos nomes das coisas por meio da convenção do homem, né? Onde o homem nomeia, por exemplo, o nome da mulher, sendo que Eva, porque seria a mãe de todos os viventes, né? Sendo que a palavra Eva significa, ou vem da palavra vida, né? Colaria ou concordaria exatamente com essa minha interpretação de que a parte feminina ou a mulher seria na realidade o solo, porque no primeiro momento as forças geradoras da natureza seriam as águas, por exemplo. As águas no Gênesis seriam elementos femininos, né, que recebem o pênis, né, o pênis ou a geração do próprio Javé, né, ou dos deuses, né. Por outro lado, temos outra procriadora que seria a própria terra, né, Ares ou Eres. Essa terra pode ser uma outra deusa feminina, né, que seria a germinadora dos seres vivos, né. Por outro lado, temos a Eva, né, que seria uma outra deusa feminina, um elemento feminino que pressupõe a geração dos seres vivos, né, ou da vida, né, de uma nova modalidade, né. Paralelos a essa passagem da Eva, né, a etiologia do nome Eva, por exemplo, podem ser tomados na própria mitologia mesopotâmica, onde de Enki, da costela de Enki, onde o próprio Enki tem dores, né, fortes dores que
ele comeu, né, frutos, diria, amaldiçoado pela deusa Ninhursag, né, que seria uma espécie de deusa da terra, né, da fertilidade, sendo que a Ninhursag, ela gera, né, por meio da dor do próprio Enki, né, por meio da dor que ele sentia na costela do deus Enki, ela dá origem à deusa Ninti, que na etimologia da palavra Ninti é muito curioso, né? Muitos traduzem, né, um trocadilho para essa passagem de Gênesis, onde o nome Ninti significa senhora da costela, sendo que a palavra Ti em sumério, por exemplo, significa tanto costela quanto vida, né? Tanto a palavra vida é um trocadilho para a palavra Eva, né? O nome Eva, quanto também para o momento de que a Eva é tirada da costela, né? O mais curioso disso tudo é que o nome da própria deusa Ninti pode ser destrinchado mais a fundo, sendo que a palavra Nin, ela é uma junção de dois símbolos, né? Tanto que significa o mulher quanto cobertura, né? Sendo que essa junção entre mulher e cobertura dá o nome senhora, significa mulher coberta, né? Que por outro lado seria traduzida como senhora, né? Senhora da costela, né? Ou mulher coberta da costela, né? Ou mulher coberta da vida, né? Isso seriam coincidência demais, né? Na realidade, não é coincidência, né? A própria terra, né? No hebraico, Eres, ou território, né? É totalmente distinta de Adamá, sendo que Adamá é o solo, né? Seriam entidades completamente diferentes, né? No momento que o próprio Adão é retirado do solo, né? Isto é, de Adamá, é justamente quando Adamá entra em cena, né? Isto é, quando a mulher entra em cena, né? Na história. Outro momento que diz que, ou que indica que o solo é na realidade Eva, ou a própria mulher, é quando se diz que somente Adão é expulso do paraíso, sendo que seriam a mulher quanto o próprio Adão, seriam tanto como deuses, né? Seriam eles como os deuses, né? Como também eles seriam mortos, né? Sendo que somente Adão é expulso, né, do paraíso. No efeito Mandela existe a visão de que seriam tanto a mulher quanto o próprio Adão expulso do paraíso, só que essa é uma memória falsa, né? Justamente essa memória falsa surge quando se tenta interpretar a narrativa como a mulher, o homem no sentido literal, né? Como pessoas individuais, sendo que é uma interpretação errada, né? Se o homem e a mulher não são pessoas individuais, né? Logo, a maldição ou a ameaça de morte que é decretada por Javé, morte tá morte, né? Ou certamente morrerás, né? Ou como muitos traduzem como morrer morrerás, né? Esse decreto é na realidade o próprio decreto que aparece como maldição tanto da serpente, né? Quanto da mulher ou quanto do homem, né? Que recebe também a maldição de ser expulso, né? Sendo que se fosse morte literal, né? Como que se mataria a mulher, né? Sendo que a terra não pode ser morta, né? De forma literal, né? A morte é decretada por Javé, né? Eu sei que morte da morte. Em várias passagens da Torá é descrito como morte no sentido físico imediato, né? Certamente morrerás, né? E a pessoa morre, né? A morte da morte, isto é, o decreto da morte, justamente é o contraste da vida eterna, que é justamente tomado pela proibição do acesso ao fruto da eternidade, né? Ao fruto da vida eterna, né? Por outro lado, é o contraste da morte eterna, né? Sendo que o solo é morto justamente porque ele se torna infértil, né? A mulher começa a ter dores, fortes dores no parto, né? E por outro lado, o homem começa a sofrer, né? Do dispêndio do trabalho do solo, né? Justamente isso é a morte, né? Porque o decreto da maldição está na cara do leitor, né? O narrador descreve a maldição na cara, só que
A gente tem que ter a capacidade de interpretar o que seria o sentido de morte aí, né? Se a mulher é o solo, se Adão é o aristocrata, proprietário da terra, né? Logo, a maldição, morte da morte, ou o decreto, o imperativo do decreto morrer, morrerás, ou certamente morrerás, não pode se referir a pessoas no sentido singular ou individual, né? Sendo que se fosse isso, né, Javé teria mentido, porque naquele mesmo dia nem homem nem mulher, ninguém morreu. Eles não morreram naquele dia, né? Sendo que não só a mulher não foi expulsa do paraíso, que o próprio Adão viveu 900 e poucos anos. Nem a mulher foi expulsa do paraíso, como o próprio Adão não morreu naquele dia, né? Então não pode a maldição, morte da morte, ser aplicada a eles, né? Ao homem e à mulher. Se fosse no sentido individual da coisa, né? Onde homem e mulher seriam pessoas individuais, sendo que se for a terra e o próprio Adão, né, amaldiçoado, e a própria maldição for a mesma decretada por Javé como morte da morte, ou certamente morrerás, né? Javé aí não mentiu, né? Naquele mesmo dia, o homem e a mulher, isto é, o solo e o homem, receberam a pena, né? O decreto. Naquele mesmo dia eles morreram, né? Muitos irão ver uma espécie de sacrifício substitutivo, né? Onde, para cobrir a nudez deles, né? No caso das pessoas, né? Essa interpretação leva em consideração que são pessoas lá, né? Teriam matado, né? Ou o próprio Javé teria matado animal, né? Ou animais para cobrir o homem e a mulher, né? Sendo que essa minha interpretação, a mulher é o solo, né? Sendo que se houve uma cobertura, né? Essa cobertura, né? Ou esse sacrifício substitutivo, né? Não pode ser aplicado no sentido singular, onde homem e mulher seriam pessoas individuais, né? Mas sim a terra e o homem, né? O sacrifício substitutivo é justamente que aí o próprio Javé, ele se torna o dono absoluto da terra, né? E ele faz com que o próprio Adão perca sua terra ou solo, né? Sendo que o Adão agora ele vai trabalhar na terra do próprio Javé, né? Por exemplo, em Salmos é descrito que o próprio Javé, ele é o dono de tudo, né? Ele é o dono tanto de reis, né? Os reis são, na realidade, servos do próprio Javé, né? Da própria classe sacerdotal. Ou da própria classe sacerdotal que existe por trás do próprio Javé, né? Sendo que Javé é, na realidade, a classe sacerdotal, né? O último detalhe, né, de explodir a cabeça aqui que eu trago para descrever a minha interpretação e leitura do mito de Adão e Eva, onde eu digo que Eva é o próprio solo, né? O detalhe está justamente na etimologia dos nomes Adão e do nome solo, né? O nome solo em hebraico é Adamá. E o nome Adão em hebraico é Adã, sendo que o nome Adã é o nome masculino, né? E o nome Adamá é o nome feminino, sendo que esses nomes compartilham uma raiz comum. E tanto eles estão dizendo uma dualidade de masculino e feminino, né? Macho e fêmea, Ish e Isha, varão, varoa, sendo que o feminino de Adão é na realidade o solo, né? E o masculino do solo é o próprio Adão. Logo, Adão e Eva é um casal Adão e solo, né? Então, o mito de Adão e Eva é na realidade um mito etiológico que descreve o surgimento a partir de uma visão aristocrática, né? Por trás dessa visão existe uma classe, a nobreza, tanto a nobreza de reis quanto de sacerdotes, né? Sendo que o sacerdote é o cara da história, né? Ele pode ser identificado, ou os sacerdotes, ou as classes, né? Pode ser identificada como o próprio Javé, né? Sendo que essa descrição, né, ou essa narrativa descreve a etiologia do servo,
do Ebad. Essa narrativa descreve a etiologia, né, a causa ou os acontecimentos que levaram a causa por meio de uma narrativa aristocrática, né, óbvio, né, do aparecimento do próprio escravo, né, daquele que perde a terra, que passa a trabalhar na terra de um outro, né, sendo que esse outro é aquele que será fértil, né. O próprio Javé, nessa narrativa, ele será o dono das coisas de tudo, né. Será o personagem fértil, né, o Deus fértil, né. É com essas consequências que surgem toda a genealogia, tanto de Javé, né, ou do Deus, né, quanto também da genealogia dos homens, né, que será posteriormente descrita lá no livro dos Evangelhos, né, no livro cristão, né, dos Evangelhos, no cristianismo, onde eles vão seguir toda essa linhagem, tanto divina quanto humana, né. Reparem que esse humano, no sentido de Adão aqui, é algo específico, né, é algo que está vinculado a um sentido de uma visão a partir de uma classe, a nobreza, né. Então, o sentido de humano aqui só pode ter um sentido determinado, né,